Bom, pessoal, então vamos dar sequência aqui, né, ao primeiro vídeo que eu falei, né, como que eu aprendi a falar japonês. Então, como eu havia iniciado, né, no vídeo anterior, falado, né, eu cheguei na empresa e era ser demitido porque não tinha condições, né, apesar de ter alguns parentes trabalhando junto comigo, mas eu teria que trabalhar sozinho, né, muitas vezes, né, e justamente por não conseguir me comunicar, então a firma me avisou, né, que me daria o prazo de um mês e se eu não conseguisse, né, ter nenhuma melhora, né, não apresentar nenhum resultado no prazo de um mês, então que infelizmente eu não teria condições de continuar na empresa. Como falei, isso foi um choque, então a partir disso daí eu comecei, a partir desse dia, né, a partir desse momento, eu tracei uma estratégia de conseguir reverter essa situação, né? Então, antes de entrar diretamente no assunto, vamos atentar para o seguinte fato, né? Quem são as pessoas que têm mais facilidade, né, de aprender um idioma, seja ele qual for? Vamos analisar. Então, na verdade, são as crianças, né? Apesar de existirem alguns estudos, né? Estudos, não sei, mano. Vou falando, né, que a criança, né, quando nasce, ele tem uma capacidade diferenciada dos adultos, né? De aprender um idioma ou vários, né? E que isso vai perdendo com o passar do tempo, né? Não sei se isso é verdade ou não, né? O importante, né, é que você pode reparar, quem já está morando aqui no Japão, né, que trouxe os filhos, que vai perceber que as crianças, os filhos, né, eles têm mais facilidade. Por exemplo, minha filha, quando chegou aqui, e os primos dela também, em 2 ou 3 meses já estavam completamente como falar, tranquilos em relação ao idioma, conseguiam se comunicar perfeitamente com os coleguinhas da escola, etc, né? Então, vamos atentar para o seguinte fato. Você já viu alguma criança estudando o idioma? Ou seja, por exemplo, você lembra do quando você aprendeu a falar português, quando era criança, se você se recorda? Se você perdia tempo estudando? Não, né? Então, existe algum princípio que faz com que você se dedique e consiga, né, aprender aquele idioma, né, sem precisar estar estudando. Você não vê, vou estudar gramática, etc. e tal, né? Você não vê nenhuma criança fazendo isso e ela aprende normalmente e com facilidade. Então, o processo é mais ou menos isso que você deve fazer, né? Atentar para esse fato. Então não adianta você querer estudar, aprender gramática, né? Igual acontece na maioria dos cursos de idiomas, né? Vai te ensinar gramática. Não, gramática, se você tiver interesse, você aprende depois, né? Depois que você já souber. Primeiro você tem que aprender a falar, né? Que nenhuma criança fica aprendendo gramática, né? Logicamente nós aqui, né? Você vai precisar, como você já é uma pessoa adulta, né? Tem mais uma bagagem de conhecimento mais do que uma criança, né? Então você pode usar o conhecimento que você tem da gramática para facilitar o seu aprendizado, mas não estudar gramática. Por exemplo, como assim? É, é, Aprenda, né, uma certa quantidade de palavras, né? As palavras, por exemplo, você aprende um verbo. O que é um verbo? O verbo é uma palavra que indica a ação. Então, comer, andar, trabalhar, fazer, construir, né? O substantivo que significa uma substância, algo que tem substância. Então, o substantivo próprio, eu, você, ele, ou o objeto, o carro, o casa, etc, né? Um adjetivo que significa, né, a qualidade daquela coisa, né? É ruim, é bom, etc. Então, você vai aprender uma certa quantidade de palavras, né, e interligar essas palavras. Simplesmente isso. Então, a princípio, faça como uma criança, que inclusive alguns cursos estão ensinando isso por aí. Você aprende com a criança algumas palavras, né? Alguns verbos, por exemplo, comer, andar, né? Comece a aprender esses verbos, ou alguns substantivos, né? Por exemplo, eu quero comer, eu vou trabalhar, né? Que se juntam dois verbos, etc. Então, palavras, juntando várias palavras, e no fim você vai conseguir ter um vocabulário. Então, a princípio, você falar, vai sair alguma coisa um pouco estranha, mas não tem problema. A criança também começa dessa maneira, né? Você pode ver como uma criança fala,
né? Então, voltando ao assunto de como é que eu fiz, a primeira coisa que a estratégia que eu tentei traçar foi o seguinte: bom, isso antes de. Vamos tocar num segundo ponto. Se você já está aqui no Japão, né, então você já tem condições, porque no dia seguinte você deve estar trabalhando em algum lugar, ou sei lá, em alguma atividade, então talvez você vá interagir com alguma pessoa de nacionalidade japonesa, né, no seu serviço, seja onde for. Se você ainda não está aqui, né, você ainda está no Brasil, está pretendendo vir, talvez tenha mais dificuldade nesse sentido, mas não tem importância. O processo é praticamente o mesmo, né? Você tem que analisar o que você pretende estudar. Então veja bem, o que aconteceu comigo? Bom, no dia seguinte eu precisaria trabalhar, então eu comecei a fazer a seguinte estratégia. Eu vou aprender, selecionar algumas palavras que provavelmente eu terei que utilizar amanhã no serviço que eu irei fazer, né? Então, para evitar ter algum problema, eu antecipadamente, né, eu escolhi algumas palavras que provavelmente eu usaria e comecei a estudar essas palavras no seguinte sentido, né? Por exemplo, e eu deixar algumas frases feitas também. Aonde eu vou hoje, o que eu vou fazer hoje, o serviço está bom, está isso, aquilo, alguma coisa simples, né? Também algumas palavras assim, pedindo para a pessoa falar devagar, né? Esse tipo de coisa. Você vê de acordo com a sua necessidade. Então, mas algumas palavras-chave você aprender, né? Por exemplo, escolher algumas palavras para o dia seguinte. Né? Então foi assim que eu fui fazendo, certo? O primeiro ponto, né? Eu ia trabalhar no dia seguinte no mesmo local que eu já estava trabalhando, por exemplo, não sei qual atividade que você estiver aqui ou com quem você está interagindo, né? Mas você já deve ter uma noção do que exatamente pode acontecer no dia seguinte. Então, a partir desse princípio, pegue algumas palavras que talvez tenham relação com o que você vai fazer e tente aprender. Certo? Algumas palavras comuns, se você não falar exatamente nada, né? Então algumas palavras simples, né? Como vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo, não exatamente se preocupando com conjugação, né? Voltando ao assunto dos verbos. Você não precisa aprender a conjugar, tentar juntar algumas palavras mais simples possíveis, né? Certo? E que dê um entendimento, você falando devagar, né, que dê para a pessoa entender. Se você analisar, se você já interagiu com ou algum estrangeiro, por exemplo, aí no Brasil, você vai ver que automaticamente, quando você vê que uma pessoa é estrangeira, né, você tende a mudar a sua maneira de falar, a falar mais pausado, mais devagar, que é a mesma coisa, né? Então, as pessoas tendem, né, a pensar mais com cuidado, porque eu estou falando com o estrangeiro assim para tentar manter um diálogo. Então, você se aproveita disso daí, certo? E tente mais sempre, né, escolher antecipadamente algumas palavras que você vai estudar. Então, veja bem, eu escolhi algumas palavras durante o dia, né? Isso foi no começo, ficava muito preocupado, o que eu vou fazer amanhã e tal, e depois foi ficando mais automático. Então, por exemplo, escolha umas 10 palavras para você aprender. Se você todos os dias, se você aprender algumas palavras, mesmo não precisa ser 10 ou menos, né? Você em pouco tempo você vai estar com um vocabulário bem grande, né? E, por exemplo, a princípio você talvez vá falar estranho, né? Eu quero água. Eu faço isso. Vai sair estranho, mas pelo menos você vai conseguir que a pessoa entenda e pense, né? E consiga entender exatamente o que você precisa, o que você quer dizer, né? Infelizmente começa assim, não precisa se preocupar com isso, não precisa se preocupar em errar, nem falar perfeito, certo? Outra coisa também, um ponto importante. Quando eu fiz o curso lá no Brasil, como eu falei, não adianta, apesar de estudar um ano e meio, você pensa que está aprendendo, você estuda vocabulário, você estuda um monte de coisa, verbo, tal, conjugação, isso, mas na verdade quando eu cheguei aqui não servia para nada, né? Você não entendia nada, né? Igual você se alguém, pelo menos que eu me lembre, né, ter feito experiência de aprender algum curso de línguas, de inglês, por exemplo, quando no Brasil você estudava, mas você assiste um filme você não entende nada, patavinas, é a mesma coisa, né? Só que eu aprendi, quando eu cheguei aqui no Japão, eu já sabia ler hiragana e katakana. Eu não aprendi isso na escola, eu aprendi isso sozinho. O curso também tinha um projeto, né? E com o tempo,
você ia aprender, né, a ler hiragana e katakana, e depois alguns kanji simples, mas não chegou a esse ponto, né? Mesmo estando estudando há 1 ano e meio, não chegaram não chegou a esse nível de aprender a esse ponto, né? Então, o que eu fiz? Eu aprendi por minha conta, né? Se a gente analisar hiragana e katakana, né, eles representam como sílabas, né, juntando consoantes, né, com as vogais e formam várias sílabas. Então são 50 mais ou menos, se você analisar 50 e alguma coisa, 50, 50, são umas 50, tanto hiragana quanto katakana. Primeiro, aprenda o hiragana porque você vai utilizar mais, né? Então, eu fiz da seguinte maneira para aprender o hiragana. Todos os dias, né, eu aprendi em 10 dias, cada um. 10 dias para aprender o hiragana, depois 10 dias para aprender o katakana, certo? Depois, eu fiquei fluente em 10 dias? Não. O que aconteceu? Eu esquecia bastante ainda, né? Às vezes eu ia escrever, como é que se escreve a letra tal, né? Como que eu escrevo esse caractere aqui? Como é que é o na? Como é que é o... Eu sempre esquecia, né? Mas com o passar do tempo isso foi ficando automático. Então, eu primeiro aprendi A, E, I, O, U. E também junto K, Q, Ki, Koku. Então, o primeiro dia eu aprendi isso. Aprendi a escrever. Escrevia bastante, né? Várias vezes tal, né? Isso sempre tem um processo que fala que você tem que aprender, estudar e aprender, certo? Então, aprender é uma coisa, estudar é outra, né? Então, você estuda. Então, você aprendeu uma coisa. Hoje, você vai estudar como fazer aquilo. Então, eu aprendi que isso aqui é um A. Então, eu vou estudar que escrever esse A, no caso, em hiragana, certo? Você faça isso antes de dormir, né? E no dia seguinte, quando você acordar, você repete. Com isso, o processo você acaba não esquecendo. Se você deixar aprender uma coisa hoje, deixar para estudar amanhã, você acaba esquecendo. Então, faça esse processo. Então, eu determinei que eu iria aprender 10 caracteres por dia, certo? 10 caracteres, né? Aí eu, no dia seguinte, o próximo. Então, como eu escrevi isso aí? Eu escrevia todos esses caracteres, né? O A, o I, o U, o O, certo? Depois o K, Q, Ki, Koku, assim foi, né? E eu escolhia palavras, por exemplo, eu escrevi uma palavra tipo banana. Então eu só sabia o ba, não sabia o na, como escrevia. Então eu só escrevia o ba, certo? E o na escrevia em ideograma, em algarismos romanos, né? Então, ba, que eu já sabia, até quando várias palavras escrevia dessa maneira e cada caractere que eu ia aprendendo eu ia substituindo. Então, eu estudava dessa maneira, certo? Então, em 10 dias eu aprendi o hiragana, né? Nos outros 10 dias eu aprendi o katakana. Como eu já havia falado, isso não foi automático, a leitura era muito lerda, eu passei muito tempo, né? Mas eu fui aprendendo. E depois, com algum tempo, quando eu cheguei aqui no Japão, a leitura ainda era muito lerda, né? Eu não conseguia ler rápido, mas eu já conseguia ler, certo? E com isso, me ajudou na segunda parte que eu vou indicar para você aqui, que é a ler você a comprar alguns mangás e ler. Eu vou indicar alguns. Veja bem. O que me ajudou bastante, né, a aprender a língua japonesa foram duas coisas. Foi também ler essas revistinhas em quadrinhos, né, e também assistir alguma programação de televisão. Fora você escolher as palavras, algumas palavras por dia para aprender, certo? Então, os mangás, eu vou indicar 3 para você aqui, certo? Tá certo? Talvez você ache chato, por exemplo. Eu vou indicar para você, compra o Creo Shin-chan, né? A Sazae-san, né? Ou o Doraemon. Pode ser um desses, não precisa ser os 3 uma vez, vai escolhendo, né? Mas, por exemplo, escolha o Creo Shin-chan. Aí você fala, puxa vida, mas é muito chato, não gosto daquele desenho, é muito infantil e tal. Mas não é isso, veja bem, eu vou lhe dar dica. Você vai falar, não, eu gosto de mangá de ação, não posso comprar um mangá de ação. Tudo bem, ó, tem vários mangás que eu sempre comprei alguns aí, né, de ação. O mangá de ação não vai servir para você, que ele praticamente não diz nada. Você vai aprender só onomatopeia, cras, bum, queda, falar muito pouco, certo? Já esses mangás que eu falei para você, do Creo Shin-chan, nessas revistas em quadrinho, né? O Creo Shin-chan, o Sazae-san e até o Doraemon, né? Mas de preferência, né? O Creo Shin-chan e a Sazae-san é melhor. Por quê? Esses dois mangás retratam, né, a vida de uma família comum aqui no Japão. Então, principalmente do Creo Shin-chan, tem sabe, o palavreado que as crianças falam,
né? Então tá muito, não tá, tá uma palavra muito simples, muito comum, né? E você vai aprender as coisas do dia a dia. Isso é muito importante, que vai ter várias situações que vão combinar com o que você quer aprender. São palavras simples de uma família comum, com a vizinhança, com as crianças na escola, certo? Então esse é o ponto chave, né? Não adianta você querer buscar coisas mais rebuscadas. Não, por enquanto aprenda esse daí que são coisas comuns do dia a dia. A Sazai-san também. A Sazai-san, né? A revista, o mangá da Sazai-san, ela retrata uma época, né? Logo, acho que pós-guerra, alguma coisa assim, né? 1960, por aí, né? Então, aquela família suburbana, algumas situações que passam ali naquele mangá, eu me parecia muito como no meu tempo de infância lá no Brasil. Ainda a sociedade, aquele que as vizinhas iam pedir uma xícara de açúcar emprestado do lado, a fofocaiada entre as mulheradas, e entre os adultos também, entre as criançadas, sabe? Você pode ver no próprio. Se você teve a oportunidade de assistir na televisão. Então, essa dica que eu tô lendo, esqueça que é um mangá infantil, que é muito chato, esqueça disso aí. O que importa que tá ali é o diálogo que é mostrado nesses mangás. E o mais importante de tudo, eles tem furigana em cima, que em cima dos kanjis, né? Está escrito o hiragana ou katakana, se for o caso. Então, essas são as duas dicas que eu dou para você. Se você não quiser comprar na banca, você pode também comprar. Eu posso passar o link, né, se for o caso, de pessoas interessadas, para você comprar e você poder ler. O preço, infelizmente, apesar de ser livro eletrônico, é o mesmo preço das bancas. Sai por volta de Goryakuen, né, 500 ienes cada exemplar, né? Tanto se você comprar na banca, né, ou se você comprar para ler no celular ou tablet, certo? A segunda dica que eu vou dar para você é você assistir a filmes. Então veja bem, quando eu cheguei aqui, né, em 1992, né, logicamente não tinha muita programação brasileira, quer dizer, na verdade não tinha nenhuma, certo? Então, se você quer aprender, você que está aprendendo, então, primeiro ponto, não assista programação brasileira. Eu sei que o pessoal que vende o pacote de programação, né, da TV brasileira não vai gostar muito, mas não é isso. Deixa a TV para sua esposa que assiste a novela, para o seu filho que já sabe. Agora, você que está aprendendo, não assista programação em português. Você precisa aprender. Então, eu vou te dar uma dica. Por exemplo, alugue a Netflix. Eu não estou ganhando nada na Netflix, nem quero fazer propaganda na Netflix. Por que eu acho que a Netflix é interessante? Pelo seguinte, a Netflix, se você configurar, eu vou deixar um vídeo aqui mostrando como é que você configura. Se você configurar a Netflix em português, vai aparecer muita programação, né? Não todos, né? Nem todos estão em português, mas tem uma programação que está com áudio e também tem legendas em português, apesar de os títulos lá também se ficarem em português. Se você não faz a configuração para português, ele não vai aparecer, esse áudio em português ou legenda vai ficar escondido, vai aparecer só coreano, inglês e japonês. Então você configure para o português, que eu vou mostrar no link abaixo como faz, né? Na descrição embaixo. Descrição aqui embaixo vai estar. Como você configurar o seu Netflix se você assinar. Então veja bem, ali você vai ter alguns vídeos que você pode. Eu vou dar a dica de você fazer o seguinte. Você primeiro assiste, né? Eu sou um cinéfilo. Um cinéfilo é assim, né? Não que eu vá no cinema, mas eu gosto muito de assistir filme em casa, principalmente depois. Para mim, sabe, como fala, o evento de ter surgido o videocassete em casa foi maravilhoso, porque antes eu ia no cinema, mas em casa eu prefiro que eu tenha o controle. Eu gosto muito de assistir, de ter o controle do que eu estou assistindo. Então eu sou aquela pessoa que assiste todos os créditos do filme que eu gostei até o fim. Então até o motorista do caminhão, do carro que dirigiu lá, que está no crédito do filme, eu leio, certo? Porque eu vejo tudo. Então eu gosto desse ponto. Então você vai fazer o seguinte, você vai assistir o filme pelo menos 2 vezes. A primeira vez, né, você vai assistir o filme em português para você entender, certo? Depois, você vai assistir o filme em japonês, coloque o áudio em japonês com legenda em português, certo? Isso vai servir para você aprender. Então eu vou te dar uma dica. Quando eu cheguei aqui, eu assistia muito, não tinha tinha TV do Japão normal. Então eu aprendi as palavras. Todo dia eu escolhia pelo menos 2 palavras ou 3, né, que eu escutava na TV e eu ia aprender aquelas palavras nesse dia, o significado para me usar. Então, certo? Tudo isso aí serviu, né, para que eu aprendesse o mais rápido possível. Então, dentro de um mês,
né? Voltando agora ao assunto lá do que aconteceu na empresa, né? Dentro de um mês eu voltei lá para conversar com o meu patrão, que a gente chama Chateau, que é o presidente da empresa. Uma empresa não nem média, pequena na época, né? Que tinha uns 20, 30 funcionários, né? Então eu voltei sozinho. No primeiro dia que eu fui fazer a entrevista, logo que eu cheguei, sempre eu levava alguém da família, no caso meu sogro, para traduzir, e nesse dia eu resolvi que eu ia sozinho. Então, no prazo de 30 dias que o presidente da empresa deu, eu voltei a conversar com ele, eu fui sozinho, certo? Eu já vim para o Japão, lógico, talvez você deva ter, né? Eu já tinha comprado um dicionário. Se você não tiver, compre um dicionário de português, japonês, português. Precisa dos dois, tá? Então, nesse dia, apesar de eu ter pouco tempo, né? Ter passado pouco tempo, mas eu fui lá sozinho, certo? Eu selecionei antes algumas frases, né? Apesar de eu já ter aprendido alguma coisa durante o período de um mês, né? Eu pedi para ser verificado no dia a dia, né? Para que ele verificasse com o responsável do setor como é que estava o meu aproveitamento no serviço em relação, sei lá, a poder trabalhar, a entender o que estava falando. E apesar disso, né, eu fui sozinho nesse dia, não levei ninguém para traduzir, certo? Fiz algumas palavras, deixei algumas palavras preparadas, pedi para ele conversar, falar devagar, certo? E depois no final ele falou para mim que não teria problema nenhum, né? Que naquela empresa ia ter serviço para mim o quanto tempo que eu ficasse no Japão. Eu fiquei lá, trabalhei lá por 11 anos, certo? Então esse aqui é um primeiro... eu só saí de lá porque no lugar nevava bastante, né? E não quis continuar. Realmente a neve era muito grande, porque eu já devo ter... nevava muito, né? E já que a gente queria ficar aqui no Japão, compramos casa, então nós preferimos, né, família, mudar para um local que nevasse menos. Mas não teve problema, né? Passamos 11 anos num lugar, né, e daí, com pouco tempo, né? Apesar de ter as pessoas, os membros da família que falavam tudo japonês, mas eu passei a fazer a tradução para as pessoas, de documentação, tudo lá na própria empresa. A empresa que começou a solicitar para mim, mesmo as outras pessoas falando japonês. E quando eu perguntei, mas, bicho, por que você tem pessoas que falam melhor do que eu? É porque quando até a documentação dessa própria pessoa, você está pedindo para eu traduzir. Isso eu falei para a esposa, né, do presidente da empresa, que na verdade ela que comandava esse setor, né? Falou, não, porque tudo bem, você até pode falar menos que determinada pessoa, mas é mais fácil conversar com você. O que eu quero dizer nesse sentido é que simplesmente não importa você dominar completamente um idioma. Não é isso, não é o fator principal. Você tem que ter a mente mais aberta. E justamente por isso, né, juntando, né, o seu pouco entendimento, mas com a sua vontade de aprender, né, e você tendo a mente mais aberta, você consegue ampliar os seus espaços e você passar como aconteceu comigo, né, da pessoa achar que é mais, apesar de eu não ser completamente fluente em japonês, mas ficar muito mais fácil conversar determinados assuntos comigo. Então, é mais ou menos por aí, certo? Então, o quanto tempo que eu aprendi a falar japonês, então, todo dia eu fui aprendendo um pouco, né? E eu até lembro disso aí, que é uma coisa assim que talvez seja interessante, que talvez você perceba isso. A primeira vez que eu percebi, né, que eu já estava melhor falando japonês, foi quando eu lembrei no dia seguinte, assim, que eu tinha acabado de sonhar. E no sonho, as palavras eram faladas em japonês. Isso eu me lembro perfeitamente, certo? Então é o seguinte, você vai aprender, né? Cada dia você vai aumentando seu vocabulário. Daqui a pouco, né, você vai parar, né? Se você manter esse ritmo, né? Em pouco tempo, né, em 6 meses mais ou menos, né, você vai começar a não traduzir mais a palavra assim. Quando você pensar uma coisa, você não vai pensar comer, por exemplo, né, tabeiro, em japonês comer é tabeiro, né, comer. Você já não vai pensar mais assim, primeiro, tabeiro e traduzir para você, já vai automaticamente você começa a pensar em japonês, né. É isso que primeiro você precisa desse ritmo de criar um vocabulário. Aí depois
você começa, né, que você não pensa mais em português. Por isso algumas pessoas acham estranho, né? Puxa vida, às vezes a gente esquece, né? Você vai assim por exemplo, no consulado do Brasil, eu sou brasileiro, lá as pessoas são brasileiras e você esquece, depois você começa a falar as coisas em japonês, ou algumas pessoas, né? Quando você vai falar com alguém no Brasil, que você começa a trocar as palavras e falar em japonês. Por quê? É porque as coisas começam a ficar automáticas. Então, primeiro, né, você tem que criar um vocabulário aos poucos. Como eu falei, aprenda 3 palavras por dia, né? Um substantivo, que é substância, que é o que é o objeto em si, uma cadeira, uma pessoa, seja lá o que for, né? Um verbo, que é uma ação, comer, andar, falar, trabalhar, né? Um adjetivo, que é o significado, né, da coisa em si, né? O que significa o estado daquela coisa, é bom, é ruim, etc. E no meio você vai aprendendo algumas coisas, por exemplo, juntando 2 verbos, né, que são um verbo auxiliar, né, e com o verbo principal, que é assim, eu estou comendo. Estou, né, é um verbo, de estar, e comer também, verbo auxiliar, certo? Estou fazendo, e assim vai. Aos poucos, 3 palavras por dia, aprenda o hiragana e o katakana, né? 10 palavras por dia de cada um, né? Compre os mangás e comece quando você tiver acabado de aprender no hiragana, né? Faça isso todos os dias nesse ritmo que eu te falei. Você, em menos de um mês, você vai estar lendo pelo menos o hiragana, certo? E assista também a programação. Se você não quiser assistir a Netflix, pelo menos assista a TV japonesa, né? E a palavra que você escutar, você vai começar a escutar e você não sabe o significado, você procure na hora que você escutar e você aprende essa palavra no dia, certo? Então, 3 palavras por dia, aprenda o hiragana, certo? Comece a ler os mangás, como eu falei, os mangás que eu te indiquei, o Creo Shin-chan e a Sazai-san, porque tem uma relação familiar, criança, família, vizinhança, e você vai aprender. E usam palavras simples do dia a dia que vai encaixar exatamente com o que você está aprendendo. Tudo bem? Então essa foi minha dica de hoje e eu vou continuar a falar sobre isso nos próximos vídeos. Um abraço.